Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o Padre Márcio Tadeu e eu sei que a gente está vivendo um momento de muitas dificuldades, especialmente financeiras, desemprego, dívidas que aparecem, enfim, acidentes que acontecem e que tem feito aí o nosso orçamento desabar. Eu quero rezar para você porque no 8º dia do nosso ciclo novenário a gente se volta para São José, nosso querido e grande guardião e intercessor, para dizer: São José, nos ajude aí a organizar a nossa vida financeira, mesmo que isso precisar de um milagre. Olha, ligue para a gente, 0 Operadora 11 4200 8080, porque quem reza conosco tem alcançado milagres, tá? Também tem o nosso WhatsApp, 11 9 1300 9065. Vem rezar com a gente, Deus tem uma palavra, não apenas de conforto, mas de incentivo para você mudar a tua vida e mudar essa situação ainda hoje. Bora rezar. São José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 8º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. 8º dia do nosso ciclo novenário, nós nos encontramos num dia muito especial. Para mim, que sou um grande devoto de Teresa de Ávila. É aquela que fala que ninguém invoca São José em vão. Grande devota de São José, ao fundar, ou melhor, ao transformar os carmelitas em carmelitas descalços, no ramo feminino, ela funda 17 mosteiros, todos dedicados a São José. São José era um pai fundador, de fato, que auxiliava nisso. E olha, ela teve momentos de carestia, de doença, sempre recorrendo a São José, invocando São José e dizendo e deixando para nós essa herança, que nenhuma dessas evocações foi em vão. Nós temos que aprender muito com Teresa de Ávila a respeito do nosso Pai no céu, São José. A gente está hoje para rezar por aqueles que estão em processos de empobrecimento, com dívidas. Queremos apresentar junto a São José para que ele leve com Nossa Senhora aos pés de Jesus e Jesus ao Divino Pai Eterno. Vamos pedir também a intercessão de Santa Teresa de Ávila, que, repito, no momento de crise na Espanha, especialmente da Igreja, refundou a Ordem dos Carmelitas, fazendo a reforma dos Carmelitas descalços, e são uma mística para nós, no qual, por exemplo, a doutora, também doutora, porque Santa Teresa é doutora, a Teresa de Lisieux, que a gente comemora dia 1º, foi sua filha, aí já no finalzinho do século XVIII, início do XIX. Diante dessa grande convocação que a gente faz para que Deus de fato esteja sempre conosco, Deus tem inúmeras pessoas que correspondem, inclusive com o seu sacrifício material, para que a gente esteja aqui todos os dias. São eles os filhos e filhas de São José que nos ajudam mensalmente e a gente chama de patronos. Por isso eu quero ir lá na urna agora, pedindo a intercessão de Santa Teresa, de São José, agradecer a vida de cada um e de cada uma. Vamos lá. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José.
É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor. Em cada novena a gente se reúne nesse início, antes mesmo da nossa oração inicial, para fazer um momento de gratidão. Não é de pedir, não, é de agradecer. Agradecer por vocês, nossos patronos e patronas, que providenciam para nós essa novena. Vou abrir aqui, e vamos lá. Vamos agradecer, Vieram 2, Porto Ferreira, São Paulo, agradecer a nossa patrona Zélia Aparecida Gomes de Moraes. Zélia, que Deus te abençoe, todo mundo aí de Porto Ferreira. De Conceição da Barra, no Espírito Santo, a Namir Salles, que Deus te abençoe hoje e sempre. Olha aí, vieram mais 2 patronos ou patronas aqui. Vila Velha, no Espírito Santo, homônimo de São José, o José Maria da Silva, obrigado José Maria. Também a nossa patrona Geralda Gomes Pereira Martins. Que cidade, padre? Ela é da Paraíba, Cajazeiras, lá na Paraíba, que Deus abençoe. Mais um, né, João? Tem mais um aqui, vamos lá. Olha aí, capital da Bahia, minha linda São Salvador. Agradecer a nossa patrona Gonçala Alves de Souza, tá aqui, para agradecer. Amados, trem bom é rezar, a gente está aqui para rezar. Eu sei que Deus tem muita coisa boa para nos falar hoje, e pela intercessão de São José, quando a gente liberar a nossa fé, eu também tenho certeza que Ele tem muito a nos dizer. Vamos rezar junto. Oração inicial. Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, Momento de Graça no canal da Família. Em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Ele, o Messias, não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra. Isaías, capítulo 11, versículos 3 e 4. Escutar a palavra de Deus é sempre um desafio para cada dia, porque nós falamos de justiça. E é interessante que a justiça dos mais fortes sobrepõe sempre a justiça dos mais fracos. Mas, padre, como o senhor pode dizer isso? De fato, alguns
axiomas da lei justamente colocam a lei na defesa daqueles que mais precisam. O próprio julgamento é justamente sobre uma vítima, ou seja, alguém que passivamente ou mesmo com algum envolvimento foi vítima de um processo de violência, de roubo ou de injustiça. A justiça então tenta equilibrar, através dos seus pesos e contrapesos, justamente o processo em que agressor deve, de algum modo, pagar uma pena e a vítima, de algum modo, deve ser ressarcida ou apenas ver, de fato, com que o seu agressor receba a punição devida, para aprender. De fato, o princípio da justiça é sempre uma grande aprendizagem. E quando nós falamos de uma justiça que também a palavra de Deus traz, e que foi muito lembrada desde Leão XIII, lá no século XIX, que é a justiça social, a partir da doutrina social da Igreja de Nosso Senhor, a gente vê de fato que o mundo ainda não corresponde a todo esse projeto de amor que Deus pensou para ele, mesmo quando nos deu liberdade. O próprio Jesus nos impõe inúmeros momentos e balizas morais e axiomas morais para que de fato a gente viva como irmãos, ninguém tenha fome entre nós, embora os pobres sempre existirão, como é próprio da palavra de Deus. Por que isso é tão importante? Porque muitas vezes o processo de endividamento ele está num processo de empobrecimento, sempre dos mais pobres. Eu digo sempre para a minha comunidade, quando a gente está em meio às crises, e olha que eu já assisti crises, lembro de pequeno, quando a gente ia ao mercado não tinha nada, porque tudo era tabelado, entre tantas e tantas outras coisas que ultimamente a gente não tem visto. Mas é importante sempre a gente colocar algo na nossa consciência para evidenciar esse processo. Será que alguém queima dinheiro numa crise? E por que de uma crise econômica sempre saem pessoas mais ricas e uma grande gama de pessoas, a maioria das pessoas, ficam sempre mais empobrecidas? Eu não sei se vocês já pararam, mas se você já assistiu 1, 2 ou 3 crises econômicas, você tem uma memória, por exemplo, da de 2008 até aqui, nós acrescentamos ao número dos bilionários, por exemplo, os brasileiros. Enquanto a maioria ficou mais pobre, alguns ficaram mais ricos. De fato, quando a gente fala da dívida, quando a gente fala dessas dificuldades, é claro que existe a nossa responsabilidade pessoal por não dar conta das coisas, mas existem também processos acidentais. Existem, por exemplo, doenças que aparecem, aliás, alguém rouba um carro, tantas e tantas outras coisas, o carro sendo instrumento do nosso trabalho, que faz muitas vezes que a gente entre aí na fila dos endividados. Mas existem também processos que a gente poderia chamar macroeconômicos, como assim o estudo da economia fala, né, que pouco dependem diretamente de nós e que exigem para nós um esforço maior. Eu sei que essa justiça ser construída como e tendo o pilar a palavra de Deus depende de cada um de nós. Depende da construção de um novo homem, de uma nova mulher, que eu digo sempre, Deus só vai nos dar um novo céu e uma nova terra quando nós tivermos homens e mulheres preparados para esse novo céu e para essa nova terra. Por isso nós com São José, e nessa abençoada novena, queremos ser sinais de esperança para você que se encontra com dificuldades por causa da crise oriunda desta pandemia maldita que nós passamos nos últimos anos, né? Pela própria falta de qualificação, muitas vezes, porque você não teve as oportunidades necessárias, não é? E ainda você fica ouvindo, olha, tem emprego, tem vagas, mas não tem gente qualificada. Eu sei que existe um número de pessoas que sofrem, uma gama, né? Um número alto de pessoas que sofrem justamente nesse momento com a crise que foi instalada nesses últimos anos no Brasil e no mundo. Mas nós queremos sempre um olhar de esperança. Nós queremos sempre dar a oportunidade para o mundo ser mais de Deus. E por isso também nós somos chamados a sermos mais de Deus e a confiarmos, né, na sua divina providência, sem jamais esquecermos também das relações que nos governam e de fato fazem com que a experiência de Deus dada e revelada a cada um de nós em Jesus Cristo seja uma experiência verdadeira, de irmãos que caminham juntos, que se ajudam, de uma justiça que tem que ser construída em todos os níveis, no que nós alcançamos,
mas também nos superiores, que muitas vezes a gente acessa pelo voto, à medida em que deve votar em pessoas que de fato creem na possibilidade de um país cada vez melhor, né? Cada vez mais forte, dinâmico e que, é claro, inclua especialmente quem mais precisa. Então, eis-nos o desafio. Vamos rezar junto com São José para que de fato possamos superar essas necessidades diárias e fazermos, não é, da nossa experiência de vida não apenas uma sobrevivência, mas diante de tudo aquilo que Deus nos propõe, não apenas nos chamarmos de irmãos, mas vivermos como irmãos. Peçamos a ajuda de São José. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e, tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Fiz uma promessa a São José. Estive acamado há muito tempo. E agora, para honra e glória dele, de São José, eu já estou andando na cadeira de rodas. E caminhando assim, eu já me sinto muito melhor de dia para dia. Ele vai me curar. Assisto sempre às novenas dele. Eu lhe agradeço muito a São José. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus sacramentado, nosso Deus amado, eu te amo por aqueles que não te amam, eu te louvo por aqueles que não te louvam, eu te adoro por aqueles que não te adoram. E peço a tua misericórdia sobre aqueles que não se acham dignos de pedi-la, ou aqueles ainda que nem perceberam a importância de diante de ti fazerem a experiência do teu derramamento de amor, de vida. Senhor, eu quero que cada vez mais a minha vida seja uma vida que prove a tua vida no meio de nós. Talvez todos nós pudéssemos pedir isso, que o nosso querer seja sermos um sinal de Deus, que o nosso querer seja estarmos diante de Ti, vivermos diante de Ti, experimentarmos a vida diante de Ti e sermos no mundo sinais luzeiros. Hoje, quando nós, no 8º dia do nosso ciclo novenário, vivenciamos uma experiência renovadora de olhar com caridade para os irmãos que sofrem com as suas dívidas,
de olhar com caridade para si mesmos e de nutrirmos de uma esperança que muitas vezes não encontramos neste mundo. Queremos, pois, Senhor, pedir, dai-nos a graça de sermos íntimos dos teus planos, de vivermos os teus planos na construção, sim, de uma fraternidade, que as nossas paróquias não sejam apenas paróquias tituladas, mas sejam de fato comunidades de amor, de encontro, onde as pessoas tenham um nome, onde eu conheça aquela pessoa que se senta do meu lado, onde eu tenha algum tipo de relação com ela, onde eu possa reconhecer os momentos em que ela ou ele tem sofrido só por um choro, às vezes por um olhar. Quanto que falta de nós, de fato, nos sermos íntimos como irmãos. Só assim nós podemos superar a caridade muitas vezes que se cala diante deste mundo tão egoísta, mas a caridade que ao se calar, ela provoca um abismo muito grande na comunidade que deveria ser um lugar de pontes, mas se torna lugar de muros. Por isso, Senhor, dai-nos a consciência e a graça de olhar os necessitados e socorrê-los como forma de caridade, como evidência do teu amor. Por isso, faz-nos ser sinais do teu amor. E agora, na minha frente, ou diante da televisão, ou mesmo nas suas mãos, eu coloco e imponho a graça de Deus pelas minhas mãos sacerdotais sobre esta água. E ao impor as minhas mãos sacerdotais, eu peço que a graça do teu Espírito Santo faça descer sobre esta criatura a água, que ao ser aspergida ou tomada, desça sobre ela a graça do nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça de Deus e a bênção ao nosso arcanjo São Miguel, que sempre nos ajuda na batalha, especialmente as do egoísmo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Ora, nesse sábado, momento de graça, de estarmos juntos, vivenciarmos a palavra de Deus, 8º dia do nosso ciclo novenário, em que nós lembramos as pessoas que se encontram empobrecidas, endividadas e rezamos por elas. Nós consagramos elas a São José. Sim, diante do Santíssimo Sacramento, pedimos hoje, dai-nos a graça de fato evidenciarmos a Tua palavra e o Teu amor. E como a gente faz isso? Através da caridade, tendo percepção desses irmãos, por exemplo, que às vezes estão dos nossos lados, mas a gente não percebe. Falta-nos de fato sensibilidade, inclusive para ajudar. E isso é um grande remédio contra o egoísmo, um grande favor para uma comunidade de irmãos. Nós formamos uma comunidade de irmãos aqui, sim, você aí de casa, o padre aqui do Santuário da Vida, formamos uma comunidade em torno desta mística e dessa devoção, a pedido do Papa Francisco. E se você que está em casa quiser e puder nos ajudar, você pode nos ajudar por finais de semana, às vezes até com algo a mais. Fala, padre, eu já ajudo com R$1 por dia, mas senti o desejo de nos ajudar um pouco mais. Anote aí a nossa chave Pix celular ou só apontar aqui para o QR Code, se você já sabe usar. Entra lá no Internet Bank, né? Põe lá Pix QR Code, mira para cá que você vai ter condições de ainda mais fácil, né, fazer a sua doação. Ou se não, anota aí o nosso celular chave Pix, 11 9 1300 9065. Eu vou dizer de novo, qualquer valor você pode nos ajudar nessa missão, ajudar como patrocinador mesmo essa novena. 11 9 1300 9065. Deus nos faz um desafio, esse desafio é uma constância na nossa vida. Inclusive amanhã, quando a gente celebra a ressurreição do Senhor, no domingo, nós estaremos aqui 12:30, rezando o último dia do nosso ciclo novenário perpétuo, por aqueles que estão enlutados. E é claro,
pela alma daqueles que estão junto de Deus, junto no céu lá São José, e são por eles cuidados na eternidade. É claro, tendo a certeza também que o batismo nos tornou eternos, a gente celebra amanhã a fé, no dia do Senhor. Então, eu te espero 12:30, naquele horário de almoço, para rezarmos juntos no dia em que a gente celebra a saudade. Te espero amanhã, 12:30, aqui no canal da Família. E ninguém possa jamais